Vamos iniciar então, né, nossa série de lives reconstruindo o território, né, do IAD. É uma série do Instituto de Assessoria para o Desenvolvimento Humano e nós estamos trazendo para discutir com as pessoas, com a sociedade, com os parceiros, essa questão territorial, sobretudo na época da pandemia, né? Então, te apresentando, né, Sil, você é doutor em comunicação, especialista em desenvolvimento regional, em Em economia. microfinanças, em economia, em microfinanças também, especialista, e você é, foi fundadora do IAD, né, como eu, e hoje é diretora institucional. Então, eu queria saber, nessa época da pandemia, a gente viu um retorno à valorização do território, e essa abordagem é muito cara para nós do IAD, porque nossa razão de ser é a abordagem territorial, é trabalhar a partir do território, né, a partir do local, e que esse é o verdadeiro desenvolvimento. Então, eu queria começar por aí com você, como a questão da pandemia, como isso trouxe uma revalorização dos territórios, sobretudo nessa visão da economia, do reaquecimento da economia local. Primeiro, boa tarde, né? Quase boa noite a É, todos. Patrícia, um prazer estar aqui com você nessa live, dialogando aí. Eu queria cumprimentar todos os colegas do IAD, desde o corpo diretivo, associados, colaboradores, que a gente vem aí há 17 anos trabalhando junto, e nesse momento muito importante da vida do nosso país, né? E do que a gente acredita, do que a gente luta, né? Que é a nossa bandeira, eu digo, nosso partido político é o desenvolvimento territorial, é uma abordagem de desenvolvimento mais humana, né? Que satisfaz as necessidades da população. Então a gente estuda, a gente respira, a gente atua, né? Com essa bandeira do desenvolvimento territorial. E nesse momento de pandemia, né, muito propício para a gente refletir tudo isso que a gente tem construído, o IAD, ao longo desses 17 anos, toda essa abordagem do desenvolvimento, essa forma de ver o desenvolvimento, que entre a gente mesmo, a gente dizia, isso é uma utopia, mas a utopia se constrói, né? Então, o desenvolvimento, Patrícia, a gente reconhece que é um processo, né? Não é uma coisa dada e nem recebida, é uma construção, é uma luta. Então, lutar por um processo de desenvolvimento mais humano e sustentável significa que a gente tem que ser um desenvolvimento que preserve a natureza, né? Que tenha limites, que não seja ilimitado, né? Tem que ter um desenvolvimento que seja para todos, que seja distributivo, né? E essa não pode ser centrado só na economia capitalista do lucro, né? É preciso haver a multidimensionalidade desse desenvolvimento. E a pandemia, ela vem exatamente desnudar esse modelo de desenvolvimento hegemônico que está aí, né? Focado no capitalismo de lucro, né? Que não respeita o meio ambiente, não respeita a democracia em alguns países e não respeita também as pessoas, né? O ser humano. Então, na hora que vem uma pandemia dessa, que é bom lembrar que ela não foi causada por um fator econômico, nem financeiro, nem de bolsa, ela foi causada por uma questão até ambiental, né, do coronavírus, e que gerou uma crise de saúde sanitária que igualou todos os seres humanos, todos os países desenvolvidos, subdesenvolvidos, todo mundo teve que juntar forças para enfrentar essa pandemia, né? Primeiro lutando por acesso à saúde, né? Pela reconstrução do sistema de saúde, no nosso caso, o nosso SUS, que era tão combatido, tão anarquizado, né? E fragilizado ainda, desvalorizado, e que foi ele que fomos buscar ele, né, dentro desse processo de construção coletiva, porque ele é coletivo, ele é para todos, ele é universal,
né? O sistema de saúde universal, a primeira lição, né? A segunda lição é que a economia de livre mercado por si só não resolve o problema das pessoas. Então, a pandemia colocou a nu isso, colocou a desigualdade, que já existia, mas viu que o setor privado sozinho, ou a livre iniciativa sozinha, não vai resolver os problemas da economia, nem da sociedade. Foi preciso o Estado interferir forte, inclusive eu costumo até dizer, derrubando dogmas que no nosso país, com essa política econômica neoliberal, que é Estado mínimo, que não pode gastar, que tem o teto de gasto, foi preciso baixar a crista e dizer, temos que interferir. O Estado tem que proteger as pessoas, tem que proteger o emprego, tem que proteger as empresas, né? Para que a gente não entre numa recessão tremenda que seja pior para todos. Então, a primeira lição, assim, do ponto de vista macroeconômico, né, é que o desenvolvimento ele se faz também com o Estado forte, não um Estado mínimo, né? Um Estado forte e comprometido com os mais vulneráveis, para todos, não o Estado só para algumas pessoas. Silvana, muitas pessoas, sociólogos, economistas, falam muito que o território é muito próximo do município e até do estado, do local, né? E aí a gente vê que como foi importante que a pandemia mostrou que o Estado, né, falando do Estado mesmo, o Estado brasileiro, teve que, por pressão, inclusive, pressão da sociedade, dos grupos organizados, dos movimentos sociais, o Estado teve que pensar nessa renda mínima, né, emergencial. E aí eu queria que você falasse desse contraponto do local e da macropolítica, macroeconomia, como esse Estado dinamiza, como essas políticas do Estado mínimo, né, ela pode chegar no território. Certo. Então, vou dar só um passo atrás, né, complementando a minha primeira fala, é que o Estado teve que fazer o auxílio emergencial, né? Ele foi obrigado a fazer, queria que fosse R$ 200, mas o Congresso aprovou de R$ 600, e até agora é isso que tem salvado essas pessoas, porque a metade da força trabalhadora do Brasil já estava na informalidade, né? E aí isso veio à tona que essas pessoas, não era só que perdeu o emprego de carteira assinada, elas não puderam mais ter o seu sustento, porque o trabalho, a ocupação já era precarizada, já era informal. Então, mais de 50 milhões de pessoas receberam esse auxílio emergencial, estão recebendo ainda, e por isso a economia ainda está girando nos municípios, por isso as pessoas ainda estão garantindo esse consumo e a sua sobrevivência, né? E a outra medida foi o auxílio, o benefício emergencial da suspensão do contrato de trabalho, que algumas empresas que estavam fechadas ou paralisadas puderam, né, suspender o contrato dos trabalhadores de carteira assinada e o governo estava bancando até um determinado valor. Então, essas duas medidas foram essenciais. Ocorre que vai acabar agora. Então, a nossa grande preocupação agora é que nos territórios, uma vez retirados esses auxílios, né, a economia vai colapsar, vai paralisar. Então, é necessário haver toda uma nova movimentação, o retorno ao território, o retorno a uma estratégia de desenvolvimento territorial com a participação ativa da população, né? Então, tudo aquilo que a gente construiu, que outras pessoas construíram, de conselhos de desenvolvimento, fóruns, comitês, seja qual for lá o nome, né? Essa energia precisa ser reunida, né? Já está sendo reunida diante da pandemia para resolver os problemas básicos de abastecimento, de alimentação, né, de saúde, de segurança dos protocolos, e agora para a retomada mais ainda, né, que economia local nós queremos, como dialogar com o poder público, como está a chegada dos serviços públicos de saúde e de educação, né? Porque o Estado, Patrícia, ele tem 4 grandes ações, né? Ele tem essa ação de estabilização, que a gente chama de estabilizar a economia, que ele entrou, por exemplo, fazendo essas medidas, né? Mas ele tem o papel de proteger o trabalhador, o seguro-desemprego, esses auxílios, e também tem o papel de prestador de serviços, né, públicos, que são coletivos, que é o exemplo do SUS, da saúde e da educação. Mas também tem o papel de investidor, empreendedor, de animar a economia local,
né? E isso, a gente que trabalha com desenvolvimento territorial, a gente se lembra daquele triângulo quando a gente dá aula e discute com as comunidades, né? Você tem o Estado, que a gente chama o palácio, né? Do governo representado. Você tem a feira, que são os empreendedores, né? O setor privado. E você tem, do outro lado, a praça, que é a sociedade. É onde a sociedade se reúne. Então, esse tripé, esse eixo do desenvolvimento territorial tem que se aproximar. Então, tem que dialogar para construir esse processo de desenvolvimento territorial. Então, é isso que a gente defende, né, no IAD, e que agora, com a pandemia, mais do que nunca é necessário. Quer dizer, que a população realmente se reúna, tome o protagonismo, né, de empreender junto com o apoio do poder público local para construir o seu futuro de desenvolvimento a partir do que existe no território, a partir dos seus ativos. Porque não dá para esperar uma grande empresa chegar, não dá para esperar o governo federal resolver as questões, né? Ou aquela estrada ser construída, mas sim construir os projetos de desenvolvimento local a partir dos ativos que existem, do empreendedorismo que existe, né? E construir esses projetos. E buscar, obviamente, debaixo do braço, a partir do planejamento, né, as alianças, as parcerias e cobrar também do poder público esse apoio. Isso, aí quando você fala de cobrar do poder público, assim, na experiência do IAD, eu queria que você falasse um pouco para quem está assistindo, nessa experiência, como as comunidades têm se organizado para buscar apoio, para dinamizar a economia, para sobreviver primeiro, né? E depois para superar, porque aí espero que em breve venha uma fase pós-pandemia. E como é que vai se articular esse território? Pensando no Estado, pensando no poder público local. O IAD, enquanto organização do terceiro setor, que apoia o desenvolvimento de alguns territórios, de algumas comunidades, né, a gente tem procurado primeiro informar as comunidades esses direitos do auxílio emergencial, do benefício, né, do sentido, isso era uma coisa. A outra coisa, a questão do crédito, do microcrédito, né, para os empreendedores, pequenos empreendedores, né. A outra coisa é a questão de também a incubação dos grupos, né? Como a gente trabalha com incubação de grupos produtivos, a gente também procurou orientar os grupos para produzir máscara, produzir sabão, produzir coisas que a população precisa, ou que o Estado entra comprando, porque alguns editais também abriram para a produção desses bens, né? Nós também tivemos um diálogo com essas pessoas sobre a questão da autoestima, a Débora está entrando aí, a questão psicológica das pessoas, a questão de gênero das mulheres, né? O papel da mulher no cuidado da casa, né? Que ela sempre é muito sobrecarregada. A comunicação. A comunicação com a linguagem fácil, como você fala aí, né? O direito de fala, né? E os princípios democráticos, e no meio dessa pandemia, também nós tivemos algumas coisas absurdas, que foi aquele vídeo lá da reunião fatídica ministerial, quer dizer, a gente fazendo tudo isso aqui embaixo, e o governo federal sem nenhum compromisso, só prometendo apoiar os grandes e privatizar, etc. Então, isso faz com que a gente tenha que lutar muito mais, nos territórios, né? Fazer essa luta pela democracia, luta pelos direitos, luta por um processo de desenvolvimento, protagonismo desse processo de desenvolvimento, né? E dos canais de financiamento também. Então, acho que esse momento é a hora de fortalecer as instâncias de governança local. E o IAD é muito bom nisso. A gente tem dialogado com as nossas instâncias de governança, até na área do turismo que a gente trabalhou, né? Essas instâncias estavam meio paralisadas porque o turismo colapsou total. Então, nós temos que reanimar essas instâncias também para que eles possam retomar e construir o seu novo futuro. Sei. Agora, como você vê assim, essa questão da macropolítica, né? Como você bem falou aí, o governo tem ido em direção contrária às necessidades da população, e só com muita pressão dos grupos que estamos ganhando, né, a camada mais vulnerável da sociedade está conseguindo avançar. O auxílio vai acabar, né? E você é especialista em microfinanças. Você acha que os bancos teriam, principalmente os bancos estaduais, regionais, eles teriam
e até os federais, né? Eles teriam um papel importante nessa questão da microfinança para os pequenos. Como é que você vê soluções nesse campo? Olha, Patrícia, em primeiro lugar, vamos falar do crédito como um todo. Assim que chegou a pandemia, o governo federal, o Banco Central, saiu comprando títulos, saiu, a gente chama, ampliando a liquidez dos bancos para que eles pudessem não quebrar, para eles, porque o dinheiro ia ficar represado. As pessoas não pagam o banco, por sua vez, não pode emprestar novamente, e isso gera todo um congelamento da economia. Então, o governo gastou trilhões, né, para garantir essa liquidez, essa saúde sistêmica do sistema financeiro. E também anunciou novas linhas de crédito com taxas de juros mais baixas para as empresas tirarem para bancar seu capital de giro durante o isolamento, já que parte das empresas estavam paralisadas, né? O que acontece é que esse crédito não fluiu. O BNDES lançou linha, a Caixa Econômica lançou linha, né? E por quê? Esse crédito, por quê? Porque o sistema financeiro, o interesse dele é se preservar, né? É embolsar o recurso. Ele tem aversão ao risco, principalmente numa pandemia. Já era difícil ele financiar os pequenos. Só quem financiava os pequenos era mais os bancos públicos, né? E as organizações de microcrédito, as cooperativas de crédito, as OCIPs, né? As agências de fomento estaduais. Então, esse sistema de microcrédito, ele continua financiando com dificuldade, mas está garantindo a sustentação dos seus clientes, mas eles não têm fôlego para garantir muito mais novos clientes, tá certo? Isso eu tenho conversado com essas instituições. Então, o que acontece? O governo lançou o Pronamp, o problema é a garantia, o banco não quer tomar risco, né? Então, o governo disse, criou o fundo garantidor, mesmo assim não chegou. E agora, essa semana, lançou outro programa através da maquininha, dizendo não precisa de garantia, a garantia vai ser o faturamento, 20% do faturamento. E vamos ver se vai funcionar. Então, realmente, o outro problema que mostrou dentro do sistema financeiro é que o interesse, né, e o compromisso do sistema financeiro não é com o desenvolvimento, não é com as empresas, não é sequer com o setor produtivo. É realmente com a especulação e com a aplicação em papéis. E financiar o próprio governo sem tomar risco. E, senão, ele foge capitais para o exterior. Então, esse é o sistema financeiro que a gente tem. Ainda bem que ainda tem alguns bancos públicos, né? Que o ministro até queria privatizar o Banco do Brasil. Mas ainda tem o BNDES, que pode cumprir um papel desenvolvimentista nessa retomada, a Caixa Econômica, que tem uma missão social, o Banco do Nordeste, que com os fundos constitucionais, se não acabar os fundos constitucionais, né, e tem um programa de microcrédito, aí no Nordeste ainda tem essa ferramenta. Então, em termos de sistema financeiro, não dá para esperar muita coisa, né? O que a gente tem que também trabalhar, Patrícia, é com os ativos locais, com a poupança local, né? Com os empreendedores locais e essas organizações de microcrédito que existem, fundos rotativos, solidários, e com os bancos públicos, é o que a gente vai poder contar, né? Agora, do ponto... Diga, você ia perguntar? Não, diga, complemente o que você estava Não, dizendo. eu fechei do setor financeiro, né? Mas ainda na macroeconomia, né? Nós temos no debate público hoje, né, uma questão muito, muito forte. É o seguinte, é a discussão sobre a renda mínima, renda básica é uma, a discussão da reforma tributária é outra, né? Então, dentro daquele papel do Estado proteger, né, a gente sabe do preconceito que existe dos fiscalistas, que eu chamo, as pessoas, o governo atual que defende o Estado mínimo, que o Estado não pode gastar, que o Estado é isso, né? E que os fiscalistas têm medo, não gostam do Bolsa Família, porque é doação, é o Estado mínimo. E, ao mesmo tempo, a nossa preocupação é que eles estão prometendo uma renda verde-amarela, renda Brasil, né? E com o risco de desmontar alguma política que já é existente, mínima, que é o Bolsa Família, né? E, por outro lado, a concepção de renda mínima deles é diferente entre os economistas, né? A gente chama os economistas mais keynesianos, que apostam na intervenção responsável do Estado. Eles, mesmo na economia de mercado, né, o Estado pode ter um papel preponderante, forte, né?
E nessa proteção, a renda mínima, ela viria substituir o auxílio emergencial, substituir, que eu digo, da sequência, né? Mas ela teria um objetivo não de estabilizador só agora da crise, mas de dar segurança para esse trabalhador a ter uma sobrevivência mínima. E ser distributivo também, porque o jovem que tiver sua renda mínima, ele vai poder exercer outras atividades da cultura, empreender, porque a sobrevivência está garantida. Um trabalhador informal não vai aceitar qualquer trabalho precário, porque ele tem a sobrevivência garantida. Então, ele protege o trabalhador, protege direitos, né? Ele dá liberdade, como diz o Amartya Sen, né? A liberdade dessa metade da população pobre se mexer, fazer escolhas, né? Além de aquecer a economia que está precisando. Então, é um objetivo duplo, né? De verdade. proteger. Então, essa renda mínima, obviamente, ela vai pegar uma parcela do PIB. Ela não é barata, vai pegar 1,5% a 2% do PIB, por exemplo. Então, a preocupação dos economistas é que o Estado vai se endividar para fazer essa renda mínima, e depois os investidores não vêm. Então, essa discussão que está no debate dos economistas, da política econômica, né? Mas aí é que está. A questão é que vem o outro lado da moeda, que é da onde vem o dinheiro, que é da tributação. Nosso sistema tributário é injusto. O nosso sistema tributário, ele é regressivo, ele tributa mais a classe média e os mais pobres. Então, a luta é uma coisa, não é uma coisa depende da outra. Mas é esse modelo que a gente defende, né? Que o Estado, ele se endivida para proteger os mais ricos, né? Os maiores PIBs, geralmente os bancos privados, mas na hora de gastar com a camada... Ou investir, né? Investir, numa política dessa. Aí vem o discurso do endividamento do Estado, né? Então, é um discurso político, né? Nem de economia, né? Inclusive, até mesmo outros economistas neoliberais, assim dizer, que defendem esse controle fiscal rigoroso, ele diz que no momento de pandemia e pós-pandemia, como aconteceu em 2008, na crise financeira americana, o Estado gastou trilhões para recuperar e ninguém falou nada. E recuperou todo mundo capitalista, né? E agora, nessa crise da pandemia, que ela recaiu sobre os mais pobres, desestruturou toda a base da sociedade, agora é a hora de construir um novo modelo a partir da base, fazendo circular esse recurso, essa demanda que é de consumo. Existe, inclusive, Patrícia, eu acabei de ter acesso a um estudo do CEDEPLAD Minas Gerais, mostrando que o governo está investindo no auxílio emergencial vai retornar 40% em impostos e na circulação, o efeito multiplicador da economia. Então, não gasta 100, só está gastando 60, porque 40 volta no efeito multiplicador, né? Então, aquece a economia local. E isso é muito importante para o enfoque do desenvolvimento territorial. Então, a gente que defende território, a gente tem que defender também no nível macropolítico uma política de renda mínima que está em discussão no Congresso Nacional, né? E a outra é a reforma tributária, né? Essa reforma tributária que o governo mandou em pedaços, até para enfraquecer toda a base de luta que é contra, ela é totalmente insuficiente, né? Juntar 2 impostos federais em um, ela vai simplificar, ela vai ter menos custos operacionais, eles alegam que vai ter menos demandas jurídicas e vai simplificar, e também vai afetar setores de forma diferente. Então, o setor de serviços já está sendo mais taxado, está reclamando, e os bancos menos taxados. Então, a gente não pode aceitar isso, né? Quando vier a segunda pedaço, que é a do imposto de renda, né? Também a gente quer que tribute os dividendos, a retirada, que no Brasil é um dos únicos países que não tributa a retirada de dividendos, né? E isso poderia compensar muito bem uma renda mínima, né? Que é um imposto de renda negativo, né? Que até o mais liberal, que é o Friedman, defende o imposto de renda negativo, que é a renda mínima, a compensação, né? E também a questão do ICMS, quer dizer, o imposto sobre consumo, que todo mundo paga igual. CPMF é uma desgraça, porque todo mundo paga o mesmo imposto, você, o rico, também não é um imposto progressivo, né? Então, são esses três elementos da reforma tributária que a gente tem que lutar, né?
para que a gente possa ter uma reforma tributária. O governo, o presidente da República disse que não quer que aumente a carga tributária. É outro paradigma. Poderia sim aumentar a carga, mas mesmo se aumentar a carga, é necessário fazer uma tributação mais justa, né? E mais pró a um coletivo de pessoas e não uma minoria dos mais ricos. Silvana, você fala dessa macropolítica, dos bancos, dos juros, né, dos impostos, e aí eu volto para o local, porque você é especialista em Certo. microfinanças, você em bancos comunitários, de implementar esse trabalho com Conceição Faena em vários territórios, né, e que é o oposto dessa visão do lucro pelo lucro, de só favorecer os grandes. E aí, nesse momento de pandemia, pós-pandemia, como você vê o cenário de criação de bancos comunitários para dinamizar ainda mais essa economia local? E eu queria que você falasse um pouco sobre essa experiência, o que vem a ser o banco comunitário. Tá. Então, como a gente falou, o sistema financeiro não chega para todos. Ele é concentrador, ele é excludente, ele busca só as empresas mais rentáveis e os segmentos mais rentáveis, né? Então, ele não chega nem na camada dos microempreendedores individuais, né? Nem de grupos solidários, ele não chega também no meio rural, a não ser a política do Pronaf, que ainda chega alguma coisa. Então, quando a gente está discutindo desenvolvimento territorial, a gente tem que discutir de onde vem o capital, né? Porque não é só capacitar, empreender. Então, esse discurso do empreendedorismo, que depende da pessoa, da postura da pessoa, isso não é verdade. Depende também das condições, depende do mercado, de ter acesso a comercializar, depende de formação. Né? Às vezes essa visão de empreendedorismo é exploração, na verdade, né? Se incute, se propaga uma ideia de empreendedorismo quando está embutido. Vai ser o salvador da pátria, pois é. Então, no IAD, a gente tem trabalhado, principalmente em comunidades muito pobres, periféricas, a gente tem trabalhado com o empreendedorismo solidário, né, grupal, e também construindo mecanismos de financiamento para esse empreendedorismo, né, que são as finanças solidárias. Né? O que são as finanças solidárias? Na realidade, são fundos rotativos solidários que a gente consegue, às vezes, com um banco ou com algum doador, ou então com poupança da própria comunidade, começando com ela, né? Para financiar as necessidades do grupo solidário. Se é um grupo de costura, vai precisar comprar matéria-prima, ele tira o financiamento, compra, quando vender, ele vai devolver. Aí já vai financiar outro grupo de gastronomia, outro grupo, e assim, é muito pouco, basta muito pouco para conseguir isso. O capital de giro. E quando é para investimento também, a gente tem conseguido fazer algumas parcerias com o próprio Banco do Nordeste, o Crédito Amigo, ou o Pronaf, outros programas que financiam o capital semente, né? Que consegue, né? Ou parcerias com o próprio governo do estado, fundos. Então, é necessário criar esses fundos de desenvolvimento local. Não pode ficar nas mãos só do setor privado, né? Então, a gente também criou em Sobral, o projeto que a gente trabalhou lá, né? A prefeitura também, a gente construiu um fundo de rotativo solidário em 5 territórios para eles terem esse canal de financiamento atrelado a todo o desenvolvimento do empreendedorismo. E a outra ponta é a ponta da comercialização, né? E essa história de mercado livre, que todo mundo é igual, tem a mesma informação, concorrência perfeita, não existe. Porque a artesã que está lá em Sobral, ela passa por uma cadeia de intermediação da palha, né, que quando vai chegar na boutique para vender o chapéu dela, ela não agregou valor nada no território. Então, a agregação de valor ao território, as cadeias produtivas do território é fundamental. Aí é fundamental o design, né, a capacitação, né, a organização para produzir com qualidade. E o acesso ao mercado. Vai vender aonde? Vai vender numa feira, da rodoviária, nada contra. Mas isso também não tem gente para comprar, né? Então, a gente tem que ligar o mercado, né? Pobreza ou economia popular e solidária com o mercado consumidor. E nada melhor do que a internet, do que as redes sociais,
do que os mercados justos e solidários. Então, eu acho que depois não quero falar só de coisa ruim, eu quero falar da oportunidade, né? Sim. Quando a gente tiver perto de fechar. Que eu acho que a crise também gera algumas oportunidades para o desenvolvimento territorial. Sim, Certo? com certeza. Então, um pouco isso. Aqui em Fortaleza, a gente tem a experiência do Banco Palmas, por exemplo. O que é que fez? Uma empresária de responsabilidade social conseguiu uma grande doação. Em vez de ela doar a cesta básica, ela doou um cartão, com a ajuda do Banco Palmas, de R$ 200 para as famílias consumirem no próprio bairro. Isso é maravilhoso, porque vai gerar um efeito multiplicador na economia local, né? E os próprios mercadinhos do bairro não tiveram suas vendas caindo, né? E a população passou a ter muito mais escolha com R$ 200 para se financiar, inclusive gerando impostos também para o governo. Então, isso aí é só um exemplo, né? As compras governamentais é outro exemplo também. Né? Algumas prefeituras começaram a encomendar máscaras, né, da população. As mulheres que o IAD trabalhava também aqui em Fortaleza estavam aproveitando dessa oportunidade e assim por diante. Então, outras da agricultura encomendas familiar Sim, da agricultura familiar. Eu comprei pedi vários pedidos da cooperativa do MST aqui em Fortaleza. Eles vieram deixar aqui no bairro Rico da Aldeota, tá certo? Tudo higienizado, bonitinho, ensacado. Eles pediram só que eles querem 24 horas para 48 horas para a entrega, né? Sim. Porque eles têm que reunir a produção. Então, também a agricultura familiar deu show. Se organizando. Não podia feira. Então, se não podia feira, vamos vender, vamos entregar. Inclusive, aqui o MST também teve um trabalho de arrecadação e doação às famílias de rua, que moram na rua. E o MTST também teve um trabalho muito forte aqui para ajudar as famílias que estão em ocupações. Então, essas bases foram muito solidárias, né, com as pessoas que estavam desprotegidas nesse momento. Você falou, Silvana, sobre essa questão a gente está falando muito o micro e o macro, né? O território, que a gente nem pode dizer que é o micro, mas é o local, porque o território é poderoso, é forte, né? O poder territorial é muito forte. Mas aí você falou também dos gargalos da reforma tributária, da priorização dos bancos, da falta de apoio do governo, dessa visão do Estado mínimo, né? Desse descuido completo em relação não só à economia, saúde da população. E aí eu queria saber que estratégias, né, inclusive as localidades, os movimentos dos bairros, os movimentos das cidades, como construir estratégias para incidir sobre essa macropolítica que está tão distante e tão inalcançável, né, com tudo isso que a gente está vendo de absurdo que está acontecendo com o país, com trocas de ministro em plena pandemia, em dificuldade de acesso, de remédios que são propagados sem controle, sem nenhuma, como é que se diz, consistência, né, científica de que cura de verdade a Covid. Enfim, desse cenário, como economista e especialista em desenvolvimento territorial, regional, como você vê, quais as saídas, que tipo de articulação local é possível fazer para que as pessoas se organizem, porque até ir para a rua, até se organizar em movimentos está difícil por causa do isolamento ainda das quarentenas. Então, como é que você vê essa rearticulação local para emergir diante de tantas dificuldades? Isso. Patrícia, primeiro assim, eu acho que somos mais de 70%, né, que não concordamos com esse governo que está aí no nível federal. Né? Não concordamos, não é com o governo, não concordamos com uma política econômica, né, que aposta no livre mercado, né, que privilegia
os que têm o setor financeiro, que defende as privatizações, que nega a ciência, né? Que afronta a democracia, né? Que não respeita a diversidade, que não respeita o meio ambiente. Então, que interfere na educação de uma maneira equivocada, né? E na pandemia, um total descaso com a saúde, né? Então, eu acho que isso ficou muito claro, né? Isso ficou a nu também para os prefeitos, para as lideranças, até mesmo para as lideranças empresariais que apoiaram, votaram, que teve 50% mais um que votaram nele. Então, eu acho que hoje nós temos uma ambiência, eu quero falar agora do positivo, nós temos uma ambiência favorável, né? Para a gente reverter essa situação, né? Infelizmente, no momento de pandemia, reverter a situação primeiro lutando pela saúde, pela sobrevivência das pessoas, o que está acontecendo, e nós vamos conseguir vencer, né? Eu moro no Ceará, tenho orgulho aqui do que o governo tem feito para essa pandemia, e não foi fácil, né? De conseguir segurar aí o enfrentamento da saúde. E também tenho conversado com prefeitos, com associações de prefeitos, como os prefeitos têm sentido isso também, quer dizer, cai a arrecadação, cai o recurso, ficaram dependentes do governo federal para recuperar, né, o recurso, porque a prefeitura ele não tributa, né, o Estado é o governo federal que pode emitir dívida e moeda, e ao mesmo tempo eles disseram, não, mas o auxílio emergencial chegou e está movimentando ainda, mas e agora, né? Então está todo mundo querendo construir o novo e aberto para isso. E nesse sentido, voltando, primeiro a compreensão de que é importante ter um Estado forte e democrático, né? Eu acho que isso aí é fundamental, né? Então, se esse governo vai ficar até o fim ou não, mas que venham as eleições e que a gente possa recuperar o papel democrático do Estado e das políticas públicas, né? Segundo, que essa economia, ela tem que ser... Eu não consigo ver uma economia que não seja centrado na redução da desigualdade e na solução dos problemas do povo, da maioria. Exato. Né? Não pode ser centrada só nas grandes empresas, na competitividade. Então, eu até estava ouvindo a Maria da Conceição Tavares, ela disse, a economia, ela tem um papel de estabilizador, de fazer crescer e de distribuir. Uma economia que só estabiliza, nem cresce como a gente estava parado, e nem distribui, ninguém então não é economista. Então, para que precisa de economista? Né? Até assim, falando a autocrítica, porque esse mês é o mês do economista. Né? Então, a gente tem que apostar, né, que é possível a gente soerguer a economia voltando a reconversão para o sistema de saúde, voltando a reconversão para a economia verde, para a economia criativa, né? E para o território. E isso acontece no território, né? Não acontece em Brasília, né? Então, eu acho que o reforço dessa economia local, que não é só focada em qualquer crescimento pelo crescimento, né? É voltado também nessa coesão social, né? Na cultura de paz, e não na violência, que é outra questão, na democracia, na participação. Então, é a partir do território, é a partir do local. Gente, que se senta, gestor público, lideranças empresariais, lideranças comunitárias, que economia nós queremos e, obviamente, nesse nível municipal territorial, tem que se articular com outros níveis politicamente, né? Então, é importante a macropolítica, porque é importante fazer alianças com os governos estaduais e também influenciar na macropolítica federal, para que a gente possa ter uma reforma tributária progressiva, para que a gente possa ter uma política de renda mínima, para que a gente possa ter uma política industrial acertada e não voltada só para sobreviver grandes empresas, mas para realmente o desenvolvimento tecnológico com inovação, influenciando a juventude, né? Todo esse empreendedorismo juvenil que está aí, né, que é possível fazer os jovens sonharem novamente, ter a utopia que nós já tivemos, que há 17 anos a gente vem tendo, né? Estamos ficando velho, mas a juventude está aí, que está no nosso território para empreender, né? Então, eu acho que, nesse ponto, eu sou otimista, que a gente vai conseguir reverter essa macropolítica, que a gente vai conseguir construir, a partir do território, essa energia da economia, a partir desses ativos locais, né? E da organização da sociedade, das instâncias de governança. E o terceiro setor também tem um papel muito importante, né? De fazer essa energia fluir, que ele estava esquecido, ele estava adormecido. Né? É verdade. E fazer essa energia fluir e poder influenciar as instâncias de governança
e a macropolítica, né? Através dos fóruns, Uhum. dos conselhos, e a gente retomar um modelo de desenvolvimento com democracia. Isso. A gente trabalha em muitos territórios, né? O papel do IAD é muito voltado à formação de pessoas, organização, apoio à governança, a bancos comunitários, comunicação comunitária, vários planejamento. Pensando num cenário pós-pandemia, em alguns territórios foi possível, né, o IAD continuar alguns trabalhos, mas presencialmente houve, logicamente, um distanciamento, né? Pensando numa pós-pandemia, voltando ao território, né, em que espero que seja em breve, que a gente volte a trabalhar em campo, volte a estar nas comunidades, nos territórios de fato. Qual seria o primeiro papel do IAD e das organizações que trabalham com esse desenvolvimento territorial, desenvolvimento humano, ao se reconectar a esses territórios fisicamente, né? Planejamento, que tipo de ação você pensa assim que seria importante para a gente É, eu acho que recomeçar? eu acho que, enquanto IAD, a gente acumulou uma experiência de desenvolver estratégias e tecnologias sociais includentes, né? Desenvolvimento econômico local, territorial, com inclusão, com esse olhar da inclusão. Obviamente, do desenvolvimento econômico local, mas com inclusão. E a gente desenvolveu algumas tecnologias que a gente poderia estar soltando, né? Difundindo essas tecnologias, né? Avançando. Então, por exemplo, eu acho que agora na pandemia, mesmo antes de entrar nisso aí, a gente desenvolveu um aplicativo para conectar trabalhadores informais, né, do mercado a domicílio das famílias, a gente viu isso como uma oportunidade de impacto, negócio de impacto social. E a gente tem que trabalhar com negócio de impacto social, né? Se determinado bairro estava com problema de entrega, delivery, por que não reúne os bicicleteiros, motoqueiros e se organiza um negócio de impacto social solidário, um grupo solidário, né? Então, são coisas desse tipo que eu acho que a gente pode estar levando essas soluções também para o local. O aplicativo da Gente Faz Tudo, ele vai ser lançado em breve aí, né, no Recife, e depois a gente vai poder oferecer para os prefeitos e para as grandes cidades, né? Mas, além disso, a gente tem muito essa capacidade de influenciar o planejamento local, territorial, com esse viés, né? Com esse viés da inclusão, da geração de trabalho e renda local. E as prefeituras estão precisando, eles querem, né? Vai haver uma mudança de prefeito aí, imensa, né? Eu acho que nesse momento de eleição é a conscientização dos planos de governo que eles precisam olhar o local e não ficar esperando uma grande empresa chegar e cair do céu, né? Do território e procurar o empreendedorismo local, se reunir, ver quais são as barreiras, o que é que precisa, inovação tecnológica, digitalização, acesso a mercado. Então, esse olhar da economia local, né, ajudando a conectar empreendedores e a ajuda do poder público naquilo que for pertinente, né? Então, eu acho que é fundamental, retomar mesmo o planejamento territorial com esse viés envolvendo as três esferas, né? A gestão pública, o setor privado e as lideranças comunitárias. Eu acho que isso aí é uma grande. E a outra questão são essas tecnologias sociais, né? Incubação de empreendimentos, bancos comunitários, fundos rotativos solidários, né? Eu acho que feiras da agricultura familiar, feiras digitais, né? Eu acho que a capacitação à distância, que está pegando a educação à distância para se gastar menos, né? A gente pode estar fazendo grupos de empoderamento de mulheres à distância, né? Então, usar mais essas ferramentas que a gente rapidamente conseguiu utilizar e disponibilizar também para os territórios onde a gente vai assessorar, né? Então, eu acho que é muito, muito importante isso. Além da economia criativa, o turismo de base comunitária, o turismo criativo, porque não vai dar para viajar tão cedo para fora. Então, a gente vai ter uma revalorização do local, né? Então, essas experiências, o IAD tem a parceria com a Rede Nacional de Turismo Criativo, da Recria. Então, a gente cadastrar essas experiências, a gente capacitar os empreendedores para atrair o turista local na nossa cidade ou naquelas regiões que a gente já atua, é fundamental, né?
ter essa... E o nosso papel Perfeito. muito também é de capacitação e transferência de tecnologia, né? A gente está chegando ao fim, né, da nossa live, e aí você fala, seu olhar, você é doutor em economia, eu sei disso a vida inteira, acabei me confundindo no início. Você é doutor em economia, é especialista e também em desenvolvimento territorial, mas o seu olhar da economia é um olhar multidisciplinar. Como você fala aí que é o mês que vai ter o dia do economista, né? Esse lugar da economia, porque há muito pragmatismo ao olhar a economia sem olhar o social, sem olhar o Brasil de fato, né? O que é o Brasil, o que são as relações, o que são as desigualdades. Existe um lado da economia extremamente mecanicista, e aí você traz um olhar da economia muito multifacetado, muito multidisciplinar, que é o olhar que realmente tem que estar associado a todas as esferas da vida humana, né? A gente não pode isolar o desenvolvimento, um crescimento econômico das demais formas de desenvolvimento. Eu queria que você finalizasse falando desse lugar da economia que você defende. Assim, desde por questão de formação mesmo, de história de vida, né? Que eu me construí, foi em cima de uma região pobre, Nordeste, de um banco trabalhei num banco desde 15 anos, que lutava pela desigualdade regional, né? E dentro do banco que lutava para fazer o crédito chegar aos agricultores familiares, aos pequenos, que o banco só emprestava para grande, né? E toda essa construção do crédito amigo, de modelos de financiamento, né? E depois do desenvolvimento local, com essa equipe aí maravilhosa, que é o IAD, que eu tenho o prazer de conviver há 17 anos, né? Que a gente aprendeu muito. Nós mesmos somos uma equipe multidisciplinar, acho que só eu de economista, né? A nossa equipe de quase 20 pessoas. Então, e que estão aqui nos assistindo, eu estou vendo aqui, mando um abraço para todo mundo antes de terminar, né? Nossos colegas, cúmplices. Então, por essa capacidade de enxergar que essa centralidade da economia, ela não é boa, né? O desenvolvimento, ele é multifacetado, né? Então, não adianta só a economia crescer e com essa desigualdade. Então, voltando, eu só acredito no desenvolvimento, num desenvolvimento, né? Que a economia esteja voltada para resolver os problemas da população. Então, se essa economia não está, se essa economia está excluindo, se essa economia está depredando o meio ambiente, né, ela não está saudável, né, e não vai gerar desenvolvimento sustentável. Então, hoje, a gente tem esses dois grandes pilares. Tem até uma economista inglesa que ela fala da economia donut, né? O nome dela é Kate Raworth. Ela faz um donut, né, um centro, ela diz, olha, o crescimento não é ilimitado, os recursos naturais, não pode continuar crescendo e depredar o meio ambiente. E, ao mesmo tempo, dentro da bola, existe um mínimo de sobrevivência, de igualdade, de justiça, de direito, de sobrevivência das pessoas, né? Não pode estar esmagando as pessoas, excluindo. Então, o Estado tem que intervir aqui nessa borda, não pode passar desse limite nem desse. Então, a economia tem que ser realmente a serviço. Então, não dá para discutir uma pós-pandemia, uma recuperação da economia com Estado mínimo, né? É preciso realmente ter um Estado forte, interferir e estar centrado na redução das desigualdades. Para mim, isso é central. E aí tem que construir os instrumentos, as estruturas, né? As políticas econômicas apropriadas para isso, né? Políticas econômicas redistributivas pró-pobre e que também reanimem a economia ao mesmo tempo. Ninguém está dizendo que não quer crescer, mas que reanima a economia em cima de eixos estratégicos, né? Que seja a saúde, que seja a mobilidade urbana, que seja o meio ambiente, o saneamento, que seja o abastecimento d'água, de habitação. Então, existe muito para a economia produzir e crescer em cima desses setores que não necessariamente são os setores que estão aí ou que são os mais competitivos mundialmente, mas que são importantes para o nosso país. Então, realmente, esse projeto de desenvolvimento, né, nós precisamos construir. Eu acho que a oposição do governo, os 70% que nós somos, sejam políticos ou não políticos, onde a gente esteja como cidadão, a gente tem que lutar realmente para
mudar realmente esse governo que está aí e poder ter as condições para construir, né, a partir desse local, dessa energia e das nossas profissões, construir um desenvolvimento que seja sustentável e justo e solidário. Se organizar pelas bases também, né? Muito Isso. importante. Patrícia, você podia fechar também falando das nossas lives futuras, porque eu Sim, acho que esse debate foi mais de abertura, por isso que a gente falou um pouco sim, de tudo. Eu acho que a gente tem que isso. aprofundar algumas questões, não é? Isso. O IAD, que é o Instituto de Assessoria para o Desenvolvimento Humano, que é desse perfil aí que vocês estão vendo. A partir de hoje é a estreia das nossas lives Reconstruindo o Território, porque o IAD trabalha com abordagem territorial, né? A gente vê o desenvolvimento assim de uma forma multidisciplinar e o território é o nosso realmente locus inteligente de onde a vida se realiza, né? É esse como nós enxergamos as comunidades, as localidades, é onde a vida se realiza. Então, a partir de hoje, convido a todos e todas e todos que estão assistindo e que convide outras pessoas. Todas as terças, às 18 horas, sempre traremos um tema palpitante, instigante, sempre voltado para abordagem territorial, mas com temas que são diversos e nós estamos com uma agenda muito bacana, inclusive com pessoas que trabalharam conosco nos projetos das comunidades. Vamos ter esse diálogo sempre com muita gente diferente, não só do corpo de associados e associadas do IAD. Então, venham, sigam e estejam aqui todas as terças presentes nessas nossas lives, que eu garanto que vai ser bem interessante, instigante. Muito obrigada, Sil. Eu fui mais mediadora aqui com você. Você é dona desse tema da recuperação da E você economia. é doutora em comunicação, comprometida Sim, com os territórios, maravilhosa. Depois a gente vai inverter, né? Outra live, você vai. é que vai falar aí da Certo. sua experiência. Tá bom, Sil. Beijão, Abraço para todo o obrigada. pessoal aí do IAD, todos os E, territórios. e Abração, todo boa mundo que está noite. aqui com a gente acompanhando, a gente vai salvar e vai ficar no IGTV para quem quiser acessar depois. Então, tchau, né, para todos, Tchau. todos. Tchau.